Amém. Shalom, amados. Glória a Deus. Estou muito contente de voltar a participar do grupo. Todos esses vasos que toda manhã procuram o olho da unção. Vamos orar. Pai amado Senhor, eu te peço nesta manhã que tu venhas abençoar a vida de cada um dos irmãos meus que estão assistindo este grupo, Senhor. Por intermédio desta ferramenta que tu tens nos dado, Senhor. Que o teu alcance, Senhor, chegue a cada um deles, Senhor. Abre nosso coração, prepara nossa mente, Senhor. Nossa alma, nosso espírito, Senhor, se conectam agora, Senhor. E o nosso corpo também ajuda para receber a palavra, Senhor, e a mensagem desta manhã. Te agradecemos, Espírito Santo, toma conta desse momento, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos que acordaram dispostos a escutar esta palavra nesta manhã, Senhor. Prepara, ministra, Senhor. Toca os corações. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje, ela vem de encontro com adoração, como tem sido a mensagem nesse tempo. E eu estive refletindo muito e pedindo um pouco de revelação na palavra que está em Mateus, capítulo 4, versículo 22 e 23. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 4, versículo 22 e 23 diz: Vós adorais aquilo que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas a hora vem, e a hora é esta, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque também o Pai, tais adoradores, busca que o adorem. Essa palavra há muito tempo vem dando voltas na minha mente, falando sobre adorar ao Espírito, ao Senhor em espírito e em verdade. Adorar em espírito, por quê? Porque Deus é espírito. E nós só podemos nos comunicar com Ele através do Espírito, do meu espírito para o espírito dele. Assim era a comunicação nos tempos de Adão e Eva no jardim. Todas as vezes que o Senhor descia para conversar com Adão, era do espírito dele para o espírito de Adão. E é um conceito que nós precisamos entender, como nos conectar para poder estar em comunicação, estabelecer essa conexão com Deus. Somente podemos fazê-la pelo nosso espírito, de espírito para espírito. Mas me chamou muito a atenção que a palavra junta muito essa palavra aqui que diz verdade. Diz que a hora vem em que o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Um dos primeiros sinais que estão descritos em Mateus capítulo 24, versículo 24, ele fala como primeiro sinal do final dos tempos, o engano. Depois ele fala sinais, virão sinais como terremotos, guerras, etc. Mas um dos primeiros sinais do final dos tempos fala sobre o engano. E eu comecei a pensar nisso porque como é que nós podemos adorar? Primeiramente, nós precisamos entender o que é adorar. Adorar, no dicionário eu fui procurar, e significa prestar culto a alguma divindade. Ter veneração por alguém ou por algo. Como que surge a adoração?
A adoração, ela surge quando um grupo de pessoas começa a procurar algo para adorar. Quer dizer, que essa adoração, ela já veio conosco, está marcada dentro do nosso espírito, a necessidade de nós adorarmos. Então, sempre o ser humano, desde o início dos tempos, a história conta que ele procurou algo que adorar. Então, aquilo que começa a ser adorado, qualquer coisa, um pedaço de pau, uma madeira, uma pedra, qualquer coisa que o homem sempre buscou adorar para satisfazer essa necessidade, estabelece essa necessidade de adoração, estabelece um culto, e esse culto estabelece uma cultura. E essa cultura forma uma tradição que fica tão enraizada que é difícil de vencer. É assim a maneira como são estabelecidas as culturas através dos tempos. Então, aquele adorar, aquele prestar culto, depois se torna em adoração, que é a atitude ou a intenção interna do coração do homem para Deus. Mas vejam bem o seguinte, eu preciso que vocês prestem muita atenção, como essa aula é gravada, então eu vou correr um pouco, mas vocês depois podem assistir de novo e anotar, porque tem muitos conceitos que eu preciso que vocês gravem depois. Então, qual que é a situação hoje nesse mundo? Como Satanás, ele entrou no jardim e de uma forma com muita astúcia, com muita sutileza, enganou Eva, o que aconteceu? Como ele conseguiu enganar Adão e Eva, depois ele viu que a maneira de fazer o homem se perder foi justamente o engano. Então, nesse tempo, nós estamos atravessando o que posso chamar da era da mentira, uma ausência de valores e de antivalores. Quando você estuda o livro de 1 de João, você vai ler ali que fala sobre espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso acontecerá, diz João, nos postreiros dias. E essa é uma técnica para instalar a mentira no mundo e na sociedade. Agora, veja bem, quando nós falamos de doutrina, a gente não vai para que a gente aprenda doutrina. A doutrina a gente não aprende no supermercado. A doutrina a gente não aprende no jogo de futebol. Onde que a gente aprende a doutrina? A doutrina a gente aprende na igreja. E o preocupante é que tipo de doutrina nós estamos aprendendo. Eu posso falar de sistemas fortes, porque eu entendo que esse grupo é muito diferente. Realmente, o que o povo que foi atraído, nós, toda essa revelação que ele tem manejado nesse tempo, não com muito respeito eu falo, não é para qualquer pessoa. Porque quando você vai e começa a falar estas verdades, estas coisas, as pessoas ficam assim paralisadas porque não entendem. Mas nós, eu e você, entendo que estamos preparados e nosso espírito está preparado para receber esta revelação. Veja bem, o que é verdade? A verdade é um antídoto contra esse engano. E quando você recebe essa verdade, é como que você recebesse uma vacina. Você pega a vacina, coloca a injeção no corpo e ela atua quando vem alguma enfermidade. Então, essa verdade que Jesus está falando, e ele mesmo, Jesus é a verdade. Então, quando nós entendemos isso, temos que começar a perguntar, mas o que é essa verdade? Verdade é a coincidência entre uma afirmação e um fato. É a realidade de que dita afirmação se refere ou a fidelidade a uma ideia. Então, quando nós falamos de verdade,
estamos falando de afirmação, estamos falando de algo que Deus está procurando, que nós entendamos o que é a verdade. Por isso ele sempre falava na palavra, ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra verdade, ele foca muito nessa palavra. E eu comecei a me perguntar, mas por que ele foca tanto nisso, se nós estamos falando também de adoração? E eu pude entender que adorar e verdade, as duas palavras não podem andar separadas, porque quando você está adorando em espírito e em verdade, significa que essa atmosfera criada para adorar a Deus é aquela que faz que Ele habite em nós, porque Ele é o Deus sobrenatural, tá? Então, como Ele habita no sobrenatural, onde Ele habita, o sobrenatural para Ele é normal. Então, nós só conseguimos acessar essa dimensão do sobrenatural quando estamos firmados na verdade que Ele, que é Jesus. Essa é a natureza dele. Então, quando nós adoramos a Deus, nós permanecemos nesse ambiente e o Espírito, ele se abre e nos faz conscientes da sua presença. Agora, o que seria adorar ou venerar uma imagem? É um conceito latino que vem da palavra veneratio, que significa religião. Isso é o que o mundo nos vende, uma religião. Veneremos uma imagem. E venerar uma imagem não é a mesma coisa que adorar. Adorar, traz em nós uma carga emocional que no sinônimo significa gostar muito ou inclusive amar. Então, e venerar é uma palavra muito pouco comum, mas sempre se refere ao contexto religioso. Mas hoje eu estou falando a pessoas que já deixaram, acredito, há muito tempo de ser religiosas, porque a religião só trouxe atraso na vida do homem. A religião, ela te enche de tradições e culturas e não deixam você avançar, ela impede de você acessar nas dimensões do espírito. Agora, a adoração, ela é importante porque nós vamos nos converter em aquilo que nós adoramos. Significa que você é aquilo que você adora. Quando você vê pessoas que adoram mais o dinheiro do que a própria vida, o que elas são? É o dinheiro mesmo. Aí se manifesta a avareza e tantas coisas na vida dessas pessoas. Então, você se torna aquilo que você adora. E essa é a forma de nós nos focar na adoração. Engano, porque o que Satanás ele quer hoje, e ele tem tido muito sucesso, é justamente em nos tirar desse foco. Porque quando você adora, significa que você está numa conexão, que você está numa comunhão, numa comum união com Ele. E ali se manifesta, o teu espírito se abre e aí você se manifesta o sobrenatural junto com Ele. Mas Satanás, ele quebra essa comunhão, colocando um engano, quer dizer, nos vendendo mentiras como que fossem verdades. Quando Satanás tentou Eva, ele falou assim, se você comer dessa árvore, vocês se tornarão igual a Deus. Mas, na realidade, eles já eram deuses. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles já eram deuses. Mas Satanás vendeu para eles uma verdade disfarçada de mentira. Ele misturou. E quando ele misturou, ele conseguiu o engano. Entendeu? Então, o que Satanás ele quer é justamente nos tirar do foco, tirar nós da comunhão, para que nós não possamos estabelecer
e voltar à nossa primeira identidade. Qual era a nossa primeira identidade? Adorador. Essa era a nossa identidade original. Sermos adoradores. Então, você se torna aquilo que você adora. Veja bem, por isso, ser a sua imagem e semelhança, ela nos converte em reflexos dele aqui na Terra. Então, quando você caminha na Terra, você é um reflexo dele. Isso é o que nós podemos chamar de adorar. Porque esse conceito que nos venderam que adorar é ir na igreja, cantar 2 louvores, um aleluia, glória a Deus, e ouvir a palavra, e era adoração. Adoração não é isso. Você pode se derramar em lágrimas, você pode pular, você pode fazer o que quiser na frente do altar, você não vai mudar os pensamentos de Deus a respeito de você. Porque Deus, ele não se move por emoções. Porque os pensamentos dele, por isso diz a palavra, são mais altos do que os nossos pensamentos. Aleluia. Então, eu comecei a pesquisar e a pedir revelação sobre essa palavra verdade. Eu falei, Pai, mas como eu posso te adorar se eu não te conheço bem? Porque para que eu possa adorar alguma coisa, eu tenho que conhecer aquela coisa. E ele me trouxe essa palavra referente ao engano. Então, o engano é aquela ausência de valores, é aqueles antivalores, é aquilo que foi instalado na nossa sociedade, no mundo. Nos foi vendida uma verdade com uma mentalidade grega. O que significa isso? A Grécia, amados, que não é meu tema, não vou entrar muito fundo nesta manhã. A Grécia, ela nos vendeu uma ideia que permanece até hoje. Muitas coisas que nós pensamos. Eu, por exemplo, estudei no nível primário, numa escola de freiras alemãs, e o que mais era frisado em nós era filosofia. Era as teorias de Pitágoras, Aristóteles, Platão, etc. E essa mentalidade que foi ensinada e ensinada até hoje nas escolas e nas faculdades, desde o seu começo, ela é uma mentalidade sem Deus, porque ela exalta o homem como fundamento. E essa é a verdade que é vendida no mundo. Mas nós que somos entendidos, nós caminhamos com a mentalidade hebreia, porque nós temos a Deus, e Deus, nesta palavra, ele é cristocêntrico, essa palavra, ele é o centro da nossa vida. E nessa mentalidade hebreia, nós sabemos que temos um Deus e é o único que nós devemos adorar. Aleluia. Satanás, ele sempre vai nos vender uma verdade misturada com mentira, para que nós geremos sementes incorretas e as apresentemos para Deus. Foi isso que aconteceu com Caim. Aleluia. A verdade, ela sempre é divina, porque Cristo é a verdade. Para os gregos, não existe uma verdade absoluta. Eles negam e valorizam mais o fato do que a verdade mesma. Olha só que interessante. E neste tempo nós vivemos justamente, inclusive, um vírus que ele não tem vida própria, porque como que atua esse vírus do Covid que estamos atravessando neste tempo? O único vírus que paralisou o mundo inteiro. Esse vírus, ele não tem vida própria em si. Ele precisa entrar nos tecidos do corpo, entra nas estruturas, nas células, engana, coloca uma informação errada nas nossas células e ela faz com que as nossas células trabalhem para matar o nosso próprio corpo. Por isso que é um vírus letal. Porque ele vem, entra em nós, nosso sistema, e nos engana. E nossas células começam a nos atacar a nós mesmos. É assim que ele atua. Veja só que interessante. E eu vou entrar agora
para que você entenda qual que é a mentira que nos foi vendida nesse mundo. Você pode até procurar na internet depois. Eu pesquisei sobre a janela de Overton. Overton, O-V-E-R-T-O-N. A janela de Overton, ela foi criada por Joseph Overton. Foi uma ferramenta criada para instalar, enganar e estabelecer e legalizar os pensamentos nas nações. É uma estreita gama de ideias para que o público vai encontrar aceitável, ou seja, as pessoas, e estabelecer uma viabilidade política de uma ideia que se define principalmente pelo lugar e pelas preferências políticas individuais. Então, tem uma frase que diz no mundo que tudo aquilo que não pode ser controlado é legalizada. Olha, a irmã Rebeca já está entendendo, amém, aleluia. Então, tudo que o mundo não pode controlar, ele legaliza. Você vê, por exemplo, a maconha. A maconha, ela já nos Estados Unidos tem lugares onde pode ser plantado e consumido com normalidade. Na Alemanha, a mesma coisa. Aqui no Brasil, eu já escutei que tem por questão de saúde, é permitido a pessoa fazer um tratamento com essa erva, né? Então, foi o que aconteceu, por exemplo, o mundo não pode controlar, ele legaliza. E de trás de tudo isso, quem está de trás de todo este engano? Veja bem, vamos abrir em Daniel, capítulo 1, versículos 4, 8, 17. Daniel, capítulo 1, versículo 4 diz: meninos em quem não houvesse... deixa eu procurar aqui em português, que eu vou conseguir ler melhor para vocês. Só um pouquinho. Eu estou acostumado com o espanhol, mas eu vou ler para vocês em português. Daniel 1:4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Quando Nabucodonosor invadiu, ele buscou primeiramente jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em sabedoria. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Quer dizer que este sistema chamado Babilônia, ele procurou 4 gerações que são mostradas ou manifestadas ou apresentadas através desses 4 jovens que foram tirados ali e levados cativos para a Babilônia. Babilônia é um sistema que ele quer cativar as gerações, trazendo um engano. Então, Nabucodonosor, na verdade, ele queria tirar tudo aquilo que esses jovens tinham aprendido para implantar neles o sistema, para implantar neles os pensamentos, como diz o versículo 4, para que eles fossem instruídos em toda a sabedoria, para que tudo aquilo que eles tinham aprendido ficasse, assim, vamos dizer, apagado, deletado, e fossem ensinados
na nova cultura, na cultura babilônica. Veja bem, Babilônia é um sistema, e por isso que nós, em Apocalipse, quando vamos ler Apocalipse, no final, ele celebra a queda desse sistema, porque veja bem, o mal, ele está em crescimento. Nós olhamos quando Adão e Eva, no começo, o mal era representado por uma serpente, mas quando nós chegamos em Apocalipse, já era um grande dragão. Então, o mal está em crescimento. Segunda de Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele fala que nós estamos com os sentidos extraviados, sentidos perdidos. E o que Jesus ensinou aos seus discípulos em Mateus 24 foi a respeito desses sinais antes do fim, que eu já falei, que o primeiro sinal é o engano. Mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para conseguir chegar a toda a verdade. Janela de Overton. Os graus de aceitação das ideias podem se descrever aproximadamente como inconcebíveis, radicais, aceitáveis, sensatos, populares e políticos. Por exemplo, o aborto terapêutico e a despenalização das relações sexuais com menores. Você sabia que na Europa já estão circulando leis que falam que se o pai ou algum maior de idade quer ter relações sexuais com um menino e o menino der o seu consentimento, isso é normal, é legal. Vocês podem entender a que ponto está chegando o engano? As leis estão protegendo e amparando todos esses tipos de atos que para nós não seriam aceitáveis, seriam aberrações. Outro exemplo é o aborto em menores de 14 anos sem necessidade de consentimento dos pais. Então, nós temos aqui 5 etapas, 5 escadas, 5 degraus nessa escada da janela de Overton. Veja bem. A primeira etapa, eu vou ler rapidinho. Do impensável para o radical. Grupos feministas ou ONGs utilizam os meios de comunicação e baseados na informação científica e falam a respeito do pré-embrião, falam de que a mulher tem direito a dispor do seu corpo, de que o aborto é uma interrupção da gravidez e de que os adolescentes devem decidir com autonomia. Aqui nós vamos olhar em Isaías 5, capítulo 20, versículo 20, que diz: ai daqueles que chamam o bom de mal e aqueles que chamam o mal de bom, que fazem da luz trevas e das trevas luz, que colocam o amargo por doce e o doce por amargo. Quando eu li essa passagem, eu entendi constantemente, eu percebo como Deus trabalha o apóstolo Éder para preservá-lo da mentira, para focar, o Senhor vai gostar disso, sempre na verdade. Porque eu vi ele sempre citar o Senhor, quando veio aqui, falou assim, Deus pediu para tirar o doce. Aí depois falou, não, agora eu preciso tirar o amargo. Sempre Deus está tratando nele nessa questões de doce, de amargo, de alimentos, quer dizer, preparando sempre, cuidando para que o espírito dele esteja sempre na verdade. Que interessante isso, né? Aleluia. Segunda etapa, do radical ao aceitável. Continua se divulgando até que não se realize a implantação no útero, não é um ser humano, está falando do pré-aborto. Se difunde o término pré-embrião, que significa interrupção da gravidez, e qualquer intolerância de grupos conservadores é condenada. E se procura precedentes desses fatos em outros países. Aqui entra o que eu posso chamar de a engenharia do consentimento. Ela te diz, se você gosta disso, né? E se a criança gosta disso, a lei protege. Que interessante, né?
E nós lemos em Efésios 5:3, mas toda fornicação e toda imundícia ou avareza, nem ainda se nomeie, se seja falada entre vós, como convém aos santos. Mas o mundo diz, falemos disso, façamos. Se você gosta disso, faça. Terceira etapa, do aceitável ao aquilo que é sensato. São promovidas ideias como a interrupção da gravidez e uma necessidade, que se a adolescente não abortar, a vida dela vai ser paralisada. Expertos e jornalistas divulgam de que isso tem se dado de uma maneira clandestina e que é preciso dar segurança para essas adolescentes. E aí eu vejo que tem esse ditado, né? As más conversações corrompem os bons costumes. A pastora Rafa agora vai gostar disso aqui. Eu pesquisei e descobri a respeito de uma pessoa que se chama Edward Bernays. Ele era o sobrinho de Sigmund Freud. Edward Bernays, sobrinho nada mais e nada menos do que Sigmund Freud, que era o pai da psicoanálise. Ele fez estudos de como manipular as massas. Já em 1930, ele instalou uma ideia de que fumar era um assunto de homens e não de mulheres. E ele conseguiu instalar na cultura algo que não tinha sido feito ainda. Eu lembro que quando era jovem, eu ia nas festas e no segundo para o terceiro ano, fumar era um conceito que trazia assim maturidade, que te trazia que você era um verdadeiro homem, né? Esse conceito era vendido nessa época. Esse homem também ele instalou a ideia do café da manhã americano. Ele trouxe essa ideia, essa imagem de que o café da manhã americano era ovos com toucinho. Ele também criou a ideia de que o relógio deve ser usado aqui no pulso. Ele criou o poder da moda e a publicidade. Então, hoje, o que acontece com nós? Nós compramos experiências, mas em nome de Jesus, nós não vamos viver mais de experiências, mas vamos viver de uma vida cheia do Espírito Santo. Porque a pessoa, veja bem, quando ela vai no shopping com uma criança, a criança quer ir no McDonald's. E o McDonald's, ele tem um pacote que se chama, não sei se aqui no Brasil tem, mas na Bolívia tem, se chama a caixinha feliz. Então, você vai lá, você compra um hambúrguer para a criança e eles te dão de presente uma caixinha com presentes para as crianças. E esse pacote se chama caixinha feliz. Isso, McLanche, exatamente. E a criança não está focada no hambúrguer, ela quer o presente. Então, ela quer comprar e sentir essa experiência. Veja bem, vamos lá, quarta etapa, do insensato ao popular. Os meios de comunicação, com a ajuda de pessoas conhecidas e políticos, as promovem. Se manifesta em filmes, letras de músicas e é criada uma imagem positiva de que as pessoas que sofrem essa gravidez, ela se foca mais nelas como vítimas. Mas no caso do aborto, tem duas vítimas. E aquela que tem mais a perder é a mais inocente. É aquela que não é tomada mais em conta. Aleluia. Os políticos já falam normalmente, são emitidas letras nas músicas, filmes, redes sociais, etc. São promovidas por personagens destacados, etc. E o pecado e a sua prática, ela se converte numa experiência. Último da quinta etapa, do popular ao político. Aqui as normas da existência humana elas foram alteradas, se apresentam projetos para legalizar aquele fenômeno.
legalizar o que era inaceitável à nossa lógica. Os meios de comunicação, a TV, promovem a legalização, os políticos já falam abertamente. E quando essa lei está promulgada, meu querido, você já não pode fazer mais nada. Porque quando uma lei foi promulgada, você não pode mais discutir. Ela já está legalizada. Aleluia. Essa é a era do engano. Por isso que nós temos que falar sobre esta perspectiva profética. O tema aqui é o que nós, como igreja, estamos fazendo para manifestar essa verdade. Como que nós temos tomado isso? E o Espírito Santo, como ele está habitando em nós? Porque o Espírito Santo é somente aquele que permite que nós percebamos essas situações. Veja bem, Adão, ele teve uma relação direta com o Senhor. Todos os dias que ele estava no jardim do Éden, e que Deus ele chegava junto dele, ele recebia uma revelação. Mas Eva, ela teve uma informação de terceira mão. Adão teve a revelação, mas Eva teve uma informação transmitida de parte de Adão. Então, onde que a serpente atacou? A serpente atacou o lado mais vulnerável para o engano. Pesquisa aí e abra na internet depois o que a agenda da ONU 2030 diz. Ela diz que para 2030 nós temos que ter uma moeda única, uma educação única e uma religião única. Todo um sistema preparado para a vinda do anticristo. Então, a verdade, ela não é um conceito, ela é uma verdade correta. E a única verdade que nós temos é Cristo. Curtas. Ela tem que ser rápida para poder surtir seu efeito. Mas a verdade, ela venceu a prova do tempo. Exemplo, a Torre de Babel. Aquelas pessoas que estavam lá na Torre de Babel, elas trocaram os elementos para edificar a torre. Trocaram a lama por asfalto e a pedra por tijolos. Então, isso que é a trama de Satanás, nos tirar do foco que é Cristo, nos distrair, para que nós não possamos exercer governo. Nós devemos ser mais radicais na nossa maneira de pensar, de crer, de atuar, de manifestar a Cristo. Não nos misturar com o mundo no sentido de que de aceitar verdades misturadas com mentira. Faraó, ele sempre atuou usando esse mesmo princípio com Moisés. Sempre ele queria tocar. Quando Moisés pediu para deixar ir o povo para adorar, ele falou assim, vai no deserto adorar, mas deixa as crianças. Depois ele falava, não, pode ir você, mas deixa. Então, Egito representava isso, um sistema perverso econômico. Ló, outro exemplo, a mesma coisa, com a consciência coletiva de Sodoma e Gomorra. As filhas de Ló também cometeram incesto, e aquele incesto gerou os moabitas e os amonitas. Então, por isso, Salmo capítulo 2, ele diz, por que se amontoam as pessoas? Aleluia. Ao final, o espírito dessa janela de Overton, onde não se rende uma adoração a Deus, mas sim tirar a Cristo do sistema, tirar a Cristo da vida do coração do homem. Esse espírito da mentira, o apóstolo Léder vai gostar dessa parte agora. Ele nos fala de uma igreja organizacional, uma igreja que fala de cargos, né? de cargos que são colocados toda a igreja,
né? Um atrás do outro. Você vê hoje, você dá um cargo para um irmão, ele está feliz, ele trabalha o ano inteiro, mas no próximo ano você tira o cargo dele, ele não vai mais na igreja, né? Cargos, organização, igreja organizacional. Nós vivemos um evangelho pervertido, misturado com judaísmo. Somos uma geração chamada, mas nós, perdão, somos uma geração chamada para cumprir o propósito. Qual seria esse propósito? Trazer ao Cristo corporativo ao coração do homem. Cristo ele só vai se manifestar numa igreja corporativa, onde no primeiro e segundo dia nós vamos sarar e jogar fora os demônios, mas no terceiro dia nós vamos trazer a Cristo ao coração do homem. Aleluia. Meus queridos, o que uma geração aceita, a outra geração abraça. Então, tem muitas coisas que nós temos que deixar de aceitar para que a nossa futura geração não abrace. Aleluia. Nós somos filhos da verdade e nós somos atrapados por Cristo. Nós temos o Espírito da verdade, que no grego é o aletheia, e ele nos conduz à verdade. Sem Cristo, nós somos reduzidos a nada. Essa é a mensagem. Por isso a palavra diz: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é possível chegar à verdade sem o Espírito Santo. E nesse ambiente, tem um povo de Deus que caminha debaixo dos princípios inalteráveis de reino. Por isso a palavra diz que nós somos a sal desta terra, num sistema que está podre. Por isso a palavra diz que nós somos a luz do mundo, numa terra que está em escuridão. Mas o que está levantando o dia de hoje, Cristo, é uma igreja orgânica, onde uma minoria se torna numa reserva moral para as nações. Sabe por que todas essas agendas da ONU, todo o que foi falado sobre a janela de Overton não avança? Porque nós ainda somos uma igreja, mas uma igreja que avança dentro dos princípios e propósitos de Deus. E isso constitui uma pedra no sapato daquelas pessoas que querem colocar em nós mentiras misturadas com verdade. Nós somos essa reserva moral para todas as nações. Por isso que nós precisamos lutar e continuar caminhando. Quando a Pé falou para mim sobre igreja orgânica, eu não entendia no começo, mas logo meu espírito foi se abrindo, eu fui procurando entender, ler, pesquisar, pedir revelação, e hoje eu consigo entender que ele estava certo, que o Espírito Santo está guiando ele na maneira correta, porque o que Cristo quer hoje é levantar uma igreja orgânica, uma igreja onde a manifestação do reino seja real. Porque uma coisa que me dá alegria é que nesses tempos, nós já estamos vivendo nisso, eu creio que esse grupo pode testemunhar, e anote isso, nós ainda vamos viver muitos momentos proféticos neste tempo. Aleluia. E nós podemos ser uma influência divina se dentro de nós manifestamos essa igreja orgânica e não aceitamos viver nessas misturas. Inclusive, você vê que a nível de mundo, um exemplo no Brasil, está sendo muito vendido essa questão de church, né? Agora a igreja não é mais igreja, é church, né? A igreja agora é moderna, tecnológica, cheia de show, de luzes, mas a igreja, esse tipo de igreja perdeu o foco. Porque qual é o foco nosso? É influenciar a vida do Espírito. Porque somente o Espírito Santo vai nos conduzir à verdade que é Cristo Jesus. E aí sim nós vamos conseguir adorá-lo
no patamar que ele merece. Nós não podemos apresentar a ele uma adoração de segunda. Não podemos apresentar uma adoração de quinta categoria, como qualquer coisa, como Caim fez. Ele levou o que ele fazia ali, ele era um agricultor próspero, e ele levou a oferta dele, ele deu a Deus um trato de segunda. Mas Abel, ele conhecia, os dois tinham sido ensinados pelos seus pais de como se apresentar para adorar a Deus. E Abel, ainda sabendo que naquela época criar ovelhas não era um bom negócio, que o mercado das ovelhas não rendia lucro, que ter ovelhas não era bom, não era um bom negócio ali no meio da sociedade, sabe o que ele fez? Ele resolveu criar ovelhas. Por quê? Porque ele sabia que quando ele fosse apresentar a sua adoração diante do Senhor, entregar o seu melhor, ele tinha que levar o mais gordo das ovelhas, que era o princípio, que era o que Deus tinha ensinado aos seus pais. Ele deu a Deus um trato de primeira categoria, o melhor. Ele nem importando-se com isso, como que seria a sua forma de viver ou gerar, sabe? Mas ele fazia isso com alegria, porque ele apresentou a oferta que Deus tinha pedido. Aleluia. Por isso, Romanos 12:2, ele diz: não os conformeis a este século, senão transformaos por meio de vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Então, queridos, não se trata do que eu penso. Quando você for chamado para uma entrevista, quando você estiver ali num grupo de pessoas e perguntarem para você o que você pensa sobre este assunto, você fala assim: não se trata do que eu estou pensando, se trata do que as escrituras elas estão dizendo para mim. Para mim, o que vale é o que essa escritura diz para mim, não o que eu penso, porque eu posso ser traído na minha lógica, mas a escritura, a palavra, ela é espírito e é verdade. Somente conseguimos adorar quando adoramos com essa bendita palavra. Essa palavra que nos traz a verdadeira ação. Não podemos nos dobrar diante dessas mega tendências. O homem com revelação, veja bem, o homem com revelação, que ele se mete nesses assuntos de mega tendências, etc., ele sempre vai terminar colocando um pano novo na costura de um vestido que já está velho. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Que nós possamos ser uma igreja que possa ser direcionada sempre pelo Espírito Santo. Que possamos adorá-lo pelo que ele é, não pelo que nós queremos. E quando você pega um jejum, você pega esse jejum não para pedir coisas, mas para preparar seu coração, essa verdade dentro de você. E que Jesus possa se manifestar em toda circunstância, em toda situação, em todo momento que você vive. Eu posso entender isso porque o meu espírito ele está muito sensível porque tem atravessado muitas situações nesta semana. Mas eu vejo assim, e eu sempre falo, o apóstolo sabe, que onde nós vamos, quando ele está junto comigo, eu sempre falo. Se vocês soubessem o que é ter um pai espiritual, se vocês soubessem o que é ter alguém que está preocupado com você, que ora, que te liga, que busca, que até achar onde que está o problema, onde que está a situação.
esse conceito de igreja orgânica, que lindo conceito. E que Deus realmente, eu tenho plena certeza, meus amados, que Deus nos conduziu, junto com o nosso apóstolo, para essa verdade, que é Cristo Jesus. Somente quando entendemos a verdade, não vamos ser desviados por qualquer doutrina, qualquer pensamento. Que o nosso Senhor conduza todos vocês nesse mesmo espírito, que possamos manifestar esse Cristo corporativo dentro de nós, que possamos ser essa reserva moral para as nações, para a sociedade, que não possamos permitir que sejam legalizadas todas essas leis, esses pensamentos, que possamos estar orando pelas nossas autoridades, para que esse Espírito se manifeste, que possamos preparar uma geração que ela possa atuar, porque nós precisamos de pessoas desse tipo na política, na educação, no meio da sociedade, que não aceitam misturas, que não aceitam verdades misturadas com mentiras, que a tua vida mesma se torne uma verdade. Isso me tocou muito neste tempo, e em cada dia eu quero crescer nessa verdade e me negar a mim mesmo, aceitar os meus erros, as minhas falhas, mas que possamos ser transformados. Aleluia. A Pé tem 5 minutos. Eu te agradeço, meu Pai querido. Um abraço para todos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, querido, aleluia. Palavra do trono. A gente, como diz, eu não gosto de entrar comentando, porque senão a gente fala mais 1 hora, né? Porque é muita coisa, muita verdade que começa a ser manifesta. E toda a nossa estrutura mesmo de vida tem se tornado isso. O que nós vemos entendendo como igreja, querido, não é como adoração, não é canções. E nós, infelizmente, estamos tentando fazer de adoração uma canção e não um estilo de vida. E o estilo de vida que nos leva à plena verdade. A adoração tem que ser na verdade. Não é uma adoração verdadeira, entre aspas, ou que fale verdades. Deixa eu colocar. Não é uma adoração que expressa verdade somente, palavra de verdade. Porque eu posso falar Jesus, Jesus, Jesus é lindo, é santo, é tremendo, isso é verdade. Porém, é uma adoração com um conceito de um adorador que vive em uma verdade. E isso que o pastor ele falou, para mim isso é tremendo, porque a adoração ela é a extensão do adorador. Ela não é uma canção, ela é extensão. Ela estende, ou seja, a minha palavra é a extensão da minha alma, do meu espírito. Por isso o que contamina o homem não é o que sai, é o que entra. Então, adorador ou um cristão que não ama a palavra e não vive isso e tem vivido os conceitos do mundo, você não é um cristão, querido. É isso que a gente está batendo ao longo do tempo. Você é um frequentador de igreja, você é um simpatizante da igreja e não um cristão. Ontem eu pregava sobre isso e amanhã eu quero ministrar, mas eu só quero deixar esse dizer aqui para você, para não complementar essa palavra linda, e já estou fazendo isso, né? A grande questão é o que você se tornou. Essa é a ênfase. O que o Senhor vai pegar, nós nascemos deformados no pecado, porém, o que o Senhor vai julgar, o que o Senhor vai tanto galardoar ou punir, é o que nos tornamos. Por isso, Romanos é o texto mais tremendo que eu vejo do apóstolo Paulo, que ele diz assim: transformai-vos pela renovação, ou seja, pela essa ativação da tua alma. Nós nascemos totalmente deformados, porém temos uma escolha nos anos que vivemos na Terra de nos tornarmos outra coisa. Isso é a transformação, não o melhoramento. O melhoramento é eu pegar esse carregador e fazer ele por exemplo, esse daqui está o carregador. Eu adequar algo nele para ele ficar mais bonito, mas continua sendo o carregador. A grande questão é
Eu nasci como um carregador, mas o Senhor quer que eu seja um controle. É outra coisa. Ele não quer me adaptar naquilo que eu fiz, e isso é só mediante as verdades. O mundo está me transformando a ser pior, mas a glória de Cristo me transforma a ser um cidadão do céu. Amém? Desculpa, pastor, por fazer isso com a tua palavra. Mas é profundo, querida. Amém? Que o Eterno abençoe ricamente a palavra do trono e que haja poder aí manifesto. Sejam transformados. Um grande abraço. Deus abençoe.